proclamemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. No princípio era a palavra, e a palavra se encarnou. E nós vimos sua glória, seu amor nos libertou. Aleluia, 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 aleluia. Ele está no meio de nós. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu, lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles.
Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Prezado diácono José Francisco, que proclamou este santo evangelho para nós, tão conhecido em nossas liturgias, sobretudo quando nos referimos à Eucaristia. Prezados irmãos e irmãs que nos acompanham pelo Facebook e pelo Instagram da Paróquia Santíssima Trindade de Aribiri. O espírito da igreja era esse, não neguemos, de profundo abatimento após a crucificação de Jesus. Os discípulos de Emaús retratam essa realidade, esse sentimento, esse momento na vida deles de frustração, de sentimento de derrota, de tristeza, porque conheceram Jesus e eles mesmos identificavam Jesus como um profeta poderoso em palavras, em obras. Mas, de repente, Jesus foi crucificado, esperaram até o terceiro dia, como era a expectativa messiânica, né, da ressurreição, como está previsto na Escritura Sagrada, mas como até aquele devido momento Jesus não tinha aparecido, apenas algumas informações, e que eram informações de fato verdadeiras, Jesus tinha ressuscitado, mas eles não levaram a sério porque eles não tinham visto, testemunhado com os próprios olhos a presença do Senhor ressuscitado. Então, se entregaram. Como, infelizmente, muitas vezes acontece conosco. Quando estamos numa expectativa de uma boa notícia, quando essa notícia demora, vai batendo uma incerteza, tomando conta de nós uma insegurança, e de repente o desânimo desaba sobre nós. E aí perde-se todas as motivações, as esperanças vão embora. Mas isso não pode acontecer com Jesus. Jesus não é uma esperança que não se realiza. Mas eles partiam de um elemento que não retratava verdadeiramente quem era Cristo. Jesus não era um profeta. Ele era Deus. Mais do que o profeta. E olha que os profetas eram nobres no sentido da missão e da vocação. Mas eles não podiam realizar os sinais que o Senhor realizou no meio deles. Todos os profetas pereceram, obviamente ressuscitaram a partir da ressurreição de Jesus, porque foram instrumentos no Antigo Testamento e até João Batista, para que a mensagem de Deus chegasse aos nossos corações. Porém, Jesus não é um profeta. Ele tem um espírito profético, porque ele é a fonte dos profetas. Mas nós não podemos comparar. O profeta, a profetisa era um homem, uma mulher, tomado do seu serviço, do seu ambiente, da sua realidade, imbuído de um conhecimento vindo do Espírito, mas ele não tinha o poder que Jesus tem. E aí, obviamente, os profetas pereceram. Como eles compreendiam Jesus como profeta, eles pensaram, puxa vida, né? É como o Antigo Testamento. E voltaram para sua casa. Mas não eram só os discípulos de Emaús que estavam assim. Os apóstolos estavam lá no cenáculo também vivendo e respirando o mesmo sentimento. Mesmo espírito de desânimo, de medo. De repente, eis que na estrada que leva a Emaús,
11 quilômetros distante de Jerusalém, uma pequena vila, de onde eles tinham partido a convite do mestre. Possivelmente foram convidados por Jesus, como tantos homens e mulheres. Voltando, de repente, eis que no caminho aparece o Senhor. E eles não o reconhecem. Vejam a provocação de Jesus. Jesus aperta o passo, como dizia lá no interior, onde eu trabalhei durante alguns anos, aperta o passo e os alcança. Nos vê conversando justamente sobre os acontecimentos de Jerusalém, que tinham ocorrido nos últimos dias, e estavam preocupados, estavam abatidos. E dirá o que estavam conversando? Um sentimento de frustração. E aí, de repente, Jesus os provoca. Escuta, desculpa interromper vocês, mas eu tenho ouvido vocês conversando, venho acompanhando, tenho ouvido vocês conversando aí. Vocês estão falando sobre o quê? Aí eles, mas você é o único peregrino que está vindo lá de Jerusalém e não ouviu falar o que aconteceu com Jesus? Mestre poderoso em palavra, como os nossos profetas, nossos mestres da lei, nossos sacerdotes, o crucificaram. E aí Jesus foi deixando eles falarem e de repente entra em cena. E aí ele começa a dizer, escuta rapaz, mas vocês conhecem a Escritura Sagrada? Conhecem a revelação? As promessas de Deus? Conhecem o livro do profeta Isaías? O Messias não teria que passar por tudo isso? Ele não iria ressuscitar? Deus faltou conosco em algum momento dessa história? Ao longo da eleição do povo de Israel, da aliança que Deus fez com o nosso povo, do nosso pai Abraão, passando por Moisés, pelos profetas, pelos nossos reis, alguma vez Deus deixou de faltar com o seu compromisso para conosco? Algum momento Ele deixou de nos responder? Ficou em silêncio? Não! Creem nas palavras de Jesus. Creem no testemunho do Antigo Testamento. Ele não disse que iria ressuscitar no terceiro dia. Vocês vieram embora. E aí, então, Jesus nos lembrou de toda a história da salvação ocorrida no Antigo Testamento e partiu para frente. Continuou sua caminhada. Vejam, aqueles discípulos só tiveram a oportunidade de conhecer Jesus porque se abriram para Ele, porque demonstraram um espírito de acolhida. Escuta, moço, o senhor está indo embora? Não, fica conosco. Olha, já chegamos aqui no nosso povoado. Por favor, não passe a noite fora. A estrada é perigosa. Quem é que vos ensinou essa hospitalidade, senão Jesus? Jesus partilhava isso com eles. Jesus tinha essa preocupação com o outro, com a segurança, com a vida, como tem com você, como tem comigo. Nós estamos aí, aqui recolhidos nesse isolamento social, você está na sua casa. Mas Jesus tem uma preocupação com o nosso bem-estar, com a nossa condição social, com a nossa saúde. Há uma preocupação, Ele é uma hospitalidade. Ele nos acolhe. Ele não está desconectado da nossa vida. Ele não tem essa falta de sensibilidade. E isso Ele nos ensina e nos transmite. Aqueles discípulos aprenderam com Jesus essa hospitalidade, essa preocupação. Escuta, pernoite conosco. Passe a noite conosco. Amanhã, o senhor, depois que o dia raiar, o senhor continua a sua caminhada, mas fique conosco. Nós vamos abrir a nossa casa para que o senhor pernoite conosco. E Jesus aceitou, como aceitou tantas vezes a acolhida de muitas famílias. Como Lázaro, Maria e Marta. Como a casa de Zaqueu. Como a hospitalidade de Mateus. Quantas e quantas casas Jesus aceitava ser acolhido, e ali ele plantava a sua missão, sua mensagem, divulgava o evangelho, convertia as pessoas. Aqueles homens assimilaram esse espírito de Jesus. É bem verdade que o povo de Israel tinha por princípio ser acolhedor, mas era um estranho, né? E aí? Não tinham reconhecido o Senhor? Pois bem, fica conosco. E aí, prepararam a mesa, fazia parte da hospitalidade. Prepararam a mesa. Escuta, então tem aqui uma jarra com água, tem aqui um pouco de leite, um pouco de pão. Vamos nos sentar, vamos cear. E aí Jesus pega o pão. E quando ele pega o pão, ele parte. E oferece aos discípulos. E aí, o que acontece? Reconhecem Jesus?
nos informa Lucas, no partir do pão. Claro, participaram da ceia com Jesus. Viram-nos partindo e partilhando o pão. Viram os milagres de Jesus. Sabiam como Jesus operava. E aí reconheceram. E de repente Jesus sai da sua vista e eles comentam, puxa, mas não estava ardendo o nosso coração quando ele nos ensinava as Escrituras, nos resgatava a história da salvação, cujo ele é a fonte? Vamos voltar para Jerusalém. Vejam como a Eucaristia, porque o que Jesus ali fez remete a uma Eucaristia. Aquele momento, como a Eucaristia é alimento para que a igreja, representada ali pelos discípulos de Emaús, que outrora estava abatida, desanimada, sem perspectiva, volte a ter um ânimo. Como a Eucaristia é vida nova para a igreja, fonte de alegria, como bem dizia o Congresso Eucarístico Nacional, que há alguns anos atrás, né, nós celebramos aqui na nossa comunidade, na nossa diocese, em 1996, né? 1996. Ou seja, a Eucaristia nutre a vida da igreja. E aí agora que nós estamos percebendo o quanto ela faz falta, né? Estamos impedidos de estar na comunidade como gostaríamos. Ficamos aí um período longo, alguns sem comungar, devido às restrições que nos estão sendo impostas pelas nossas autoridades. Obviamente, com um sentido, né? Esse isolamento social tem um sentido. Evitar que o corona, que a pandemia possa atingir muitas pessoas e aí criarmos um colapso no nosso sistema de saúde que não vai poder acolher a todos e a tratar a todos. Nós temos visto isso em outros países, não é? É bem verdade que algumas pessoas duvidam, questionam, mas o certo é que, de fato, segundo as autoridades da área de saúde, os manuais, os protocolos, nesse momento o isolamento social é importante para resguardar a sua saúde, para resguardar a minha saúde. Nós devemos agir com responsabilidade, obviamente. Aqueles que puderem, façam. Mas a Eucaristia é isso, é alimento para a vida da igreja. Como é bonito nós sermos uma igreja eucarística. Como é bonito sermos uma igreja eucarística. Mas não é uma beleza romântica simplesmente. É uma beleza real. Por que é uma beleza real? Porque a Eucaristia revela um Cristo que é aquele que tem um cuidado, uma preocupação em nos alimentar. E aí, quando esse Cristo me alimenta, eu me transformo também numa presença real de Jesus. Jesus é presença real em mim. E aí, meu amado irmão, minha amada irmã, o meu testemunho não pode diferir do testemunho de Jesus. Aliás, nós temos as palavras de um grande santo da igreja chamado São João Crisóstomo, popularmente chamado de Boca de Ouro. Mas por que São João Crisóstomo era Boca de Ouro? Porque ele era um grande orador, ele era um grande pregador do Evangelho. Então, naquela época, no século III e IV, São João Crisóstomo, que era um grande santo, né, do Ocidente, do Oriente, melhor dizendo, no Santa Patrística, ele dizia coisas maravilhosas sobre a Eucaristia, ele escreveu muito sobre a Eucaristia. E aí ele dizia o seguinte: a Eucaristia deve ser sinal de simplicidade. O simples. Aqueles dois homens, apesar de estarem desmotivados, eram homens simples, humildes. Acolheram Jesus com tanta simplicidade, com tanto amor, com tanta pureza de coração. Fica conosco. Por quê? Porque viviam e experimentaram a Eucaristia. Experimentaram o Cristo Eucarístico. E o Cristo Eucarístico criou neles um novo ser, como deve criar em nós. Aí São João Crisóstomo dizia assim: olha, não adianta, meu irmão e minha irmã, nós participarmos da Eucaristia, receber o Cristo Eucarístico, sem termos os sentimentos de amabilidade, de simplicidade, de carinho, de cuidado, de preocupação com o outro. De que vale ornamentarmos os altares da nossa igreja? As mesas da nossa casa? Colocarmos lá um belo quadro da Santa Ceia? Mas se o meu sentimento pelo outro não remete ao Espírito Eucarístico, porque ele não existe em mim, apesar de eu fazer parte da Eucaristia, de eu participar da Eucaristia, de eu receber a Eucaristia, dizia São João Crisóstomo,
De que vale isso? É um assinte quanto Cristo dizia. Ou seja, não que Jesus não mereça as mais belas homenagens, mas as mais profundas, as mais marcantes, as que tocam mais, são aquelas que me envolvem com um sentimento de solidariedade em favor do outro. E a igreja, ela é eucarística. Ela precisa ser eucarística. Não é à toa que nós somos a maior instituição de caridade da história da humanidade. Basta ver o que a força da Eucaristia fez na vida da igreja e com que ela contribuísse com a formação do mundo, seja ocidental, seja oriental. Quem é que criaram os hospitais? A igreja? Quem é que criou os asilos, os orfanatos, as creches? A igreja. As escolas? A igreja. Esta rede de solidariedade? A igreja. Por quê? Porque é uma igreja que vive a Eucaristia. É uma igreja que sabe que ela é eucarística. Sabe que ela precisa se fracionar para atingir o coração das pessoas. Certa vez, eu estava numa paróquia que tinha um trabalho bonito da pastoral da criança e, além desse trabalho de pesagem, a pastoral, como fazia um trabalho bonito aqui, como faz um trabalho bonito aqui da nossa paróquia, a pastoral, ela auxiliava algumas pessoas com alimentos. Faz parte, não é? Cuidamos das crianças, damos a multimistura, as orientações sobre a higiene pessoal para com a criança, para com a gestante, mas muitas vezes nós temos que fornecer também o pão material para aquela família. Isso acontece muito, faz parte da nossa realidade. E essa senhora, ela, apesar de trazer a criança, sua filha, até a pastoral todo mês para cuidar, ela não pertencia à nossa igreja. Ela era de outra igreja. Ela era de outra igreja. E aí eu fui convidado um dia pela pastoral para estar num momento orante com eles, e aí fazendo um momento, uma pequena celebração, dando uma bênção, ouvindo um pouco os testemunhos, essa senhora me chamou e disse, na frente das lideranças da pastoral, eu queria agradecer à Igreja Católica. Eu não sou católica, ela dizia, eu já fui e tal, mas fui para outra igreja. E aí eu estou passando por um momento difícil e eu fui buscar a minha igreja. Fui buscar lá a minha igreja, que não é a Igreja Católica, e aí eu fui bater na porta do meu pastor, que é a nossa referência maior. E aí o meu pastor fez uma oração belíssima, uma bênção bonita, maravilhosa, impôs as mãos sobre mim, mas me mandou embora. Só o que eu posso lhe dar é isso aqui. Mas o senhor não poderia fazer uma campanha na igreja, porque assim como eu, tem outras pessoas passando dificuldade. Não, mas nós não temos essa tradição. Okay? A igreja não tem condições de te ajudar no momento. E ela foi embora. E aí ela lembrou, mas eu vou tentar com meus irmãos lá da Igreja Católica, lá da pastoral, bateu a nossa porta. Será que vocês não poderiam me ajudar? Assim como vocês todo mês cuidam da minha criança, mas não haveria possibilidade de conseguir pelo menos uma cesta básica para nós? Para a minha família? E a líder falou, não, nós vamos providenciar. E logo se fez uma campanha. Ora, nós já ajudamos algumas famílias, vamos fazer um esforço maior e vamos ajudar a senhora também. Haveria essa possibilidade? Sim. Olha, eu vos serei muito agradecido. E, de fato, ela foi incluída, né, dentro do trabalho pastoral, agora necessitando de um auxílio maior, material. E ela foi extremamente agradecida. E aí eu pergunto a você, não é propaganda da Igreja Católica que eu estou fazendo. Porque nós não fazemos propaganda de nós mesmos. Um discípulo não faz propaganda de si, faz propaganda do Senhor. Já dizia o saudoso cônego Maurício, nosso eterno vigário geral. A igreja não faz propaganda de si, não deve fazer propaganda de si. Por que nós agimos em favor daquela senhora? Por que nós não dispensamos ela e dizemos assim, vai procurar em outro lugar. Dispensa essa senhora, dispensa ela. Vai procurar em outro lugar, senhora, porque nós não temos, nós já ajudamos algumas pessoas. Por que nós não fazemos isso? Porque nós somos eucarísticos.
Porque nós compreendemos e vivemos na Eucaristia. Nós recebemos do Senhor. Nós recebemos dele o corpo e sangue. Ele nos alimenta. E nós sabemos o quanto é importante. Por isso nós não podemos deixar ninguém que bate a nossa porta sem um auxílio, por mais difícil que seja. Nós temos essa preocupação porque isso faz parte da nossa vida. Se preocupar com o outro, se preocupar com você. É o espírito eucarístico da igreja. Nós não perdemos isso. Não basta impor a mão e fazer uma oração. Como disse São João Crisóstomo. Não basta ter retórica. Precisa ter concretude espiritual, sensibilidade de coração. A Eucaristia nos molda. Agimos assim porque a Eucaristia nos compromete. Recebi um áudio de uma irmã nossa. E Jesus nos ensina que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas o Pai que está no céu, que tudo ouve, que tudo vê, vai nos recompensar. E essa irmã é uma das lideranças, uma das nossas comunidades. E ela dizia assim: Padre, normalmente nós atendemos 25 famílias com cestas básicas. Normalmente. Mas eu estou tão agradecida a Deus, Padre. Esse mês nós dobramos o número de famílias que nós atendemos. Dobramos o número de famílias que nós atendemos, Padre. Aí eu pergunto a você, nós somos uma paróquia de periferia? As pessoas que estão nos ajudando nas diversas comunidades, não é só, são todas as comunidades que estão imbuídas desse espírito. Das que têm maiores condições, até as que têm menores condições. As pessoas que estão ajudando, as pessoas que estão doando seu coração, sua vida, um pouco do seu pão, são pessoas ricas, são pessoas que não estão passando pela crise, são pessoas que não têm as suas preocupações, passam por dificuldade. E aí você se pergunta, por que então essas pessoas se comovem e vão ajudar? Porque são eucarísticas. Porque se preocupam com o outro. Porque confiam em Deus. Porque sabe que aquele alimento na mesa de alguém vai levar um pouco de ânimo, de esperança, vai aplacar um pouco a fome, a agonia, e confiam em Deus. É o espírito da Eucaristia. Essa é a igreja. Uma igreja que se alimenta do corpo e sangue de Jesus. Uma igreja que se alimenta e se fortalece para a missão, porque isso é um trabalho de missão. Como diz São João Crisóstomo, agrada ao Senhor o acolher naqueles que são mais vitimizados, mais vitimados, melhor dizendo, desse sentimento, muitas vezes, de ausência, de esperança. Isso é ser eucarístico. É essa força que invadiu o coração dos discípulos de Emaús e que invade o seu, meu irmão e minha irmã. Que Deus nos abençoe. Que a Eucaristia sustente a vida da igreja, a missão, o trabalho que você realiza. Quando agimos na caridade e no amor, é o próprio Cristo que mostra claramente que somos homens e mulheres eucarísticos. Nos fracionamos o pão, o sentimento e as esperanças. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo! O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que nos acompanha pelas redes sociais da nossa paróquia, alegrai-vos, Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Aleluia. Ficai aí na vossa casa em paz e que o Senhor abençoe toda a sua família. Amém. Graças a Deus.
Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo venceu o amor, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Deu para